Bom dia a todas e a todos. É com grande alegria e grande entusiasmo que damos início a mais um curso pela Escola Superior do Ministério Público de Goiás, co-realizado com a área da educação, do Centro de Apoio e com a Procuradoria para Assuntos Institucionais. É um curso criado e pensado a partir das demandas do Conselho Nacional do Ministério Público, daí porque a, o apoio também do Conselho Nacional do Ministério Público e recebendo hoje, para nossa honra e com alegria, um verdadeiro luxo, já dizia antes, a professora Nina Ranieri, que é professora titular de Teoria do Direito na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a primeira mulher a ocupar a titularidade dessa importante eh, dessa importante cadeira na Universidade de São Paulo, de Teoria do Direito, e que nos brindará aí com uma aula sobre o tema que diz respeito às normativas nacionais e internacionais sobre a educação. Então, desde já, e eu agradeço imensamente o tempo da professora Nina e de poder compartilhar conosco do Ministério Público de Goiás e do Ministério Público Brasileiro, né? Afinal, temos pessoas do Brasil todo nesta manhã e ao longo dos encontros que ocorrerão nos próximos meses. Então, fica aqui minha gratidão, minha alegria e meu agradecimento a toda a equipe envolvida, a equipe da Exump, a equipe do Centro de Apoio, a equipe da Subinstitucional, ao nosso Procurador-Geral, Dr. Ciro Terra Pérez, pelo apoio incondicional, sempre digo, às atividades da Escola Superior do Ministério Público de Goiás. E de imediato, para não tomar mais o tempo, eu gostaria de agradecer e passar a palavra à doutora Sandra Mara Garbellini, que é a nossa subprocuradora de Justiça para Assuntos Institucionais, que prestigia aqui a abertura desse curso e a quem também deixo aqui meu agradecimento pela parceria de sempre e pelo apoio às atividades da escola e, claro, a nossa amizade e pelo trabalho incessante que Sandra faz na subinstitucional e para todos que a conhecem, por onde passou. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada, Adriano, pelas palavras generosas. Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Temos aqui membros, servidores, servidoras do Ministério Público Brasileiro. Checamos agora mesmo que estamos com pessoas do Oiapoque ao Chuí, né? E nós costumamos dizer aqui que Goiás é o coração do Brasil. E por isso nós temos aqui um coração enorme para acolher todos vocês. Gostaria de parabenizar ao Adriano e à Vanessa por terem se empenhado firmemente na realização desse curso de capacitação em Direito à Educação, com o nome Formação MP Educacional, que nós acreditamos ser importantíssimo na evolução do trato dessa questão, até porque estamos aqui hoje também fazendo o exercício de cumprimento da recomendação 112 do Conselho Nacional do Ministério Público, que em novembro do ano passado estabeleceu diretrizes para a estruturação das unidades do Ministério Público na defesa do direito à educação, e lá no artigo 5º, gostaria de registrar aqui brevemente, colocou que seria importante e determinante a realização de cursos destinados à nossa qualificação e aperfeiçoamento permanente na área de educação. Então, eu gostaria apenas de registrar a importância deste curso, acreditando que com a nossa capacitação nós possamos evoluir no trato dessa questão para entregar resultados mais efetivos à sociedade e cumprindo aquilo que está no artigo 205 da Constituição Federal, né, que diz que a educação ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho, ou seja, é para o desenvolvimento do país mesmo, né? Então, com essas breves palavras, eu desejo um ótimo curso a todas e a todos, que seja uma experiência rica de aprimoramento, de troca de experiências, de evolução no trato do tema. E nós começamos muitíssimo bem, como disse o doutor Adriano, com a presença da professora Nina Ranieri, que nos honra muito com essa aula magna de apresentação. Professora, muito obrigada. E agradeço a todas e a todos que se inscreveram nesse importante curso. Que seja um divisor de águas aí, né, Vanessa, na nossa atuação na área de educação. E de imediato eu já passo a palavra a Vanessa para a sua saudação inicial e abertura da nossa palestra magna. Muito obrigada, um bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, doutora Sandra, doutor Adriano, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou a Vanessa Goulart Barbosa, promotora, coordenadora da área da educação aqui do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Goiás. Então, é com muita alegria que a gente dá início hoje a esse curso, que foi tão planejado, tão cuidadosamente pensado, todos os módulos, todos os professores. E ele está sendo promovido tanto pela área da educação do Centro de Apoio, quanto pela Escola Superior do Ministério Público de Goiás, mas conta também com o apoio do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, por meio da Comissão da Infância, Juventude e Educação, e também com o apoio da Comissão Permanente de Educação, a COPEDUC, que é do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Então, eu também agradeço o apoio do nosso procurador-geral, doutor Ciro, apoio da doutora Sandra, subprocuradora-geral para assuntos institucionais, do doutor Adriano, toda a equipe da ESUMP, a equipe aqui também da área da educação do CAL, e também ao doutor João Botega e o doutor Lucas Saxida, que são os promotores de justiça, que participaram ativamente também do planejamento desse curso, E eles também serão nossos professores aí nos próximos módulos, Então, esse curso, ele visa capacitar, aperfeiçoar, os membros, servidores, equipes técnicas de todos os ministérios públicos, as unidades e os ramos, para uma atuação mais qualificada, mais resolutiva na defesa do direito à educação. E então são 3 módulos, Tem o módulo fundamental, que se inicia hoje, e o técnico operacional, que é o segundo módulo, e o módulo prático, que é o último módulo, Então, os professores e professoras, eles foram escolhidos, eles são de universidades de excelência, e também teremos promotores e promotoras de justiça dando essas aulas. Ao todo serão 30 horas aulas, algumas em tempo real, como hoje, e outros videoaulas, mas todas serão gravadas e estarão disponíveis na plataforma da Exump Online para acesso, quando possível, pelos participantes. Já estão disponíveis algumas aulas gravadas na plataforma e outras ainda serão inseridas até o início da semana que vem. Então, agradeço a todos os professores e professoras que aceitaram esse convite, especialmente a professora Nina Ranieri, que está aqui hoje, e também agradeço a participação das pessoas de fora de Goiás, que eu vi aqui que mais ou menos metade dos inscritos são de vários estados de norte a sul do país, Então, a defesa do direito à educação, a gente realmente acredita que é uma tarefa de todos nós. E é por isso que a gente está aqui hoje, para aprender, para qualificar cada vez mais a nossa atuação na defesa do direito à educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E essa atuação, ela exige pressa, porque o tempo da criança, ele é outro, ele passa rápido, é muito curto. 1 ano para uma criança na primeira infância é muito tempo. Depois que passa, sem que ela tenha tido acesso à educação, ele não volta mais. Então, precisamos intensificar, enquanto Ministério Público, as nossas ações para a garantia desse direito à educação. Então, sem maiores delongas, é com grande que eu promovo hoje, essa aula inaugural, em parceria com todos esses órgãos que eu já mencionei, e passo a palavra para nossa professora Nina Ranieri, da Universidade de São Paulo, que vai falar sobre o tema Marco Regulatório Internacional e Nacional do Direito à Educação. Será feita uma explanação com uma duração de 50 minutos. Após, faremos um breve intervalo de 10 minutos e voltaremos para as perguntas e debates. Pedimos a todos que deixem os microfones fechados para podermos ouvir essa aula sem ruídos. E as perguntas poderão ser feitas tanto por escrito, pelo chat do Zoom, serão lidas ao final da exposição, mas também poderão ser feitas de forma oral, fazendo uso daquele sinalzinho de reagir e levantar a mãozinha virtual.
e aí nós contemplaremos, então, na ordem em que elas aparecerem. Eu vou ler, então, o mini currículo da professora Nina Beatriz Stocco Ranieri. Ela possui graduação em Direito e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado e livre docência em Direito pela Universidade de São Paulo, é presidente da Comissão de Graduação e coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Políticas Públicas da USP, e, entre outras atividades profissionais, ela foi procuradora jurídica, secretária-geral da USP, secretária adjunta de Ensino Superior do Estado de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, atua em diversos conselhos consultivos e editoriais no Brasil e no exterior. É membro da Academia Paulista de Educação, sócia efetiva e membro do Conselho Consultivo do Movimento Todos pela Educação, vice-presidente e membro do Conselho Curador da Fundação Universitária para o vestibular a FUVEST e é professora titular da Faculdade de Direito Público da Universidade de São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme conhecê-la e tê-la conosco hoje. E a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite que me foi feito pela Escola do Ministério Público de Goiás. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com quem atua na ponta em benefício da efetivação do direito à educação. Eu estava comentando com os colegas, antes de nós iniciarmos a transmissão, que conversar com quem está atuando sempre é muito bom, porque a gente tem a dimensão dos problemas relacionados à efetivação do direito à educação, né? É curioso porque nós temos recursos, temos legislação, temos pessoas empenhadas na efetivação do direito, e sempre temos as dificuldades conhecidas de todos, seja de infraestrutura, seja de preparação de professores, seja enfim, de qualidade da educação, e de forma que esse é um objetivo a ser perseguido sempre, né? E que nós nunca devemos nos dar por satisfeitos. É, a doutora Vanessa falou em aula magna, eu estou aqui mais para conversar com vocês, não tenho a pretensão de esgotar o assunto, o tempo não permite o aprofundamento, é apenas uma visão, digamos, panorâmica, do que eu considero que seria importante a partir do tema que me foi passado, que é o marco regulatório do direito à educação, no plano internacional e no plano nacional. E em relação ao Plano Nacional, eu destaquei um ponto que é o federalismo educacional, mas não vou falar do Sistema Nacional de Educação, porque não daria, eu teria que escolher. Mas fico à disposição para uma próxima abordagem e que a gente possa detalhar. Mas apenas apontar aqui para vocês os aspectos que me pareceram os mais importantes. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, mas como eu sou analógica e não digital, se der algum problema, vocês me avisem, por favor. Vamos tentar aqui. A gente treinou bastante antes. Tá tudo certo? Tá, Sim, tá sim, professora. professor. Ah, então tá bom. Então, olha, eu vou passar direto aqui para o meu segundo slide. Vou falar um pouco rapidamente das normas internacionais, das normas nacionais, e vou me deter um pouco mais no federalismo educacional brasileiro. Então, é isso que eu planejei. Qualquer coisa, vocês, por favor, me interrompam, porque depois que a gente começa, parece uma viagem, né? Que você mergulha e vai sair lá do outro lado. Não presto muito atenção no resto, mas, por favor, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Combinado assim? Não, não fiquem, qualquer problema, me interrompam, por favor. Bom, gente, então vou falar um pouquinho aqui, começar pensando o direito à educação como um direito humano, né? E isso significa que ele vai apresentar algumas características que vocês já conhecem, né? Um direito universal,
é um dever prioritário dos estados no mundo inteiro, é um direito que é exercido no território nacional, o Estado é o grande responsável no mundo todo, né, pela oferta desse direito, e ele, sobretudo, tem a natureza de um direito guarda-chuva, no sentido de que ele é instrumental para o exercício de outros direitos. Isso também é uma característica que aparece em todas as normas internacionais, mais gerais, né? O direito à educação é que vai habilitar as pessoas para o direito à cidadania, que vai habilitar as pessoas para direitos individuais, para direitos exercício de direitos coletivos também e direitos difusos. Bem, eu gosto muito de fazer uma diferenciação de direitos à educação e direitos na educação. Essa é uma diferenciação que ela não é explícita na legislação, mas se nós analisarmos, uma coisa é o acesso à educação. Outra coisa é a possibilidade de permanecer na escola e é a possibilidade de exigir qualidade na educação. Então, a gente pode distinguir o acesso da educação de qualidade. E aí também, na atualidade, na contemporaneidade, da garantia de alfabetização digital, por exemplo, a garantia da liberdade acadêmica, a liberdade de expressão dentro da educação, isso são direitos na educação. Isso vai significar uma diferenciação, repito, entre o acesso e todo o resto que precisa vir junto para que essa educação seja de qualidade. Vou falar depois do artigo 206 da nossa Constituição, todos aqueles incisos do artigo 206, a meu ver, compõem esses direitos na educação. A gestão democrática do ensino, a garantia também de merenda e transportes, mas quando nós pensamos na educação como direito público, direito subjetivo público, isso engloba todos esses aspectos. Então, essa é uma primeira diferenciação que eu considero importante para fins até da gente pleitear esse direito de forma adequada, né? E esses direitos de forma adequada. Configura um todo, mas nós podemos distinguir entre o direito à educação e os direitos na educação. Essa distinção, ela costuma aparecer mais nas normas internacionais do que propriamente expressas nas normas brasileiras, né? Uma outra... Professora, Pois não. desculpe interrompê-la. É que os slides, eles não estão passando. É só clicar que ele vai passando na medida que a senhora vai falando, tá? Aí isso. Agora apareceu? Apareceu. Agora, direito à educação como direito humano. É Isso. Tá bom. exato. Tá? Obrigado. Tá. Então, ainda bem que você me interrompeu, senão eu ia embora e não estaria Desculpa, falando aqui. desculpa aí cortar o raciocínio da senhora. De jeito nenhum. Eu tinha pedido. Bem, a outra diferenciação importante é a diferenciação entre educação e ensino. As normas internacionais e as normas brasileiras vão usar essas duas palavras, às vezes de forma indistinta. A gente sabe que os tratados internacionais, quando eles saem, eles são fruto de uma enorme negociação política, uma negociação diplomática, e as normas são escritas na medida do possível, nem sempre com precisão de palavras. Então, educação e ensino são usadas muitas vezes de forma indiscriminada, mas isso não tem qualquer efeito ou redução no que diz respeito à exigência e à garantia do direito à educação. Pensando especificamente nas normas brasileiras, nós vamos ter uma definição constitucional do direito à educação
e uma definição legal no artigo 1º da LDB do que é ensino. O ensino diz respeito à educação formal escolar, e educação compreende os direitos à educação, os direitos na educação, compreende também o direito à educação como direito individual e social, e assim por diante, né? Mas a LDB, ela vai dizer respeito exclusivamente à educação formal escolar. Um outro aspecto importante, é o terceiro aqui da minha listinha, que não esgota essa abordagem do direito à educação como direito humano, é que a educação é um bem público, e isso aparece, repito, tanto nas normas internacionais como na legislação brasileira. A educação transcende a ideia de um direito individual. Repito sempre, é um direito social, é um direito coletivo e é um direito difuso e promovido pelo Estado em benefício do seu povo, em benefício do desenvolvimento nacional. Não é um serviço, como muitas vezes, do ponto de vista jurídico, a gente vai tratar no direito administrativo como serviço público, mas ele não tem as características do serviço público no direito administrativo, ele é muito mais do que isso. E no nosso caso, ele é tão maior que um simples serviço público, ou algo a ser consumido, que ele não é facultativo, é o direito a que ninguém pode abrir mão. Se nós compararmos o direito à educação ao direito de voto, nós sabemos que o direito de voto no Brasil ele pode ser exercido ou não, ele não é compulsório no sentido de ser conduzido sob vara a votar. Vai ser paga lá uma pequena taxa, se justifica, aliás, de um valor muito acessível, e não é necessário votar. Agora, não exercer o direito à educação, esse sim é problemático. A educação é universal, ela é compulsória e não é dado ao indivíduo o direito de exercê-lo ou não, justamente por essa característica de ser um bem público pelo qual o Estado vai zelar, né, pelo qual o Ministério Público vai zelar e garantir que ele seja efetivamente exercido dentro de condições adequadas ao seu exercício, né? Então, de fato, o direito à educação ele apresenta características muito distintas, e no caso brasileiro, é mais direitos sociais. Bem, feita essa introdução, vocês estão me vendo aí, né? Estão acompanhando. Estou passando para os benefícios individuais da educação. Tem aí uma lista, repito, que não vai esgotar a temática, um direito que vai garantir a dignidade humana, o desenvolvimento integral da personalidade, o crescimento individual, aquisição de conhecimentos e habilidades, contribui para a realização do potencial máximo do indivíduo, melhora a sua autoestima, estimula o respeito pelos direitos humanos e o senso de pertencimento social, facilita a socialização, potencializa o usufruto de outros direitos humanos para uma vida plena, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso são aspectos já comprovados e provados, né, a respeito da educação e seus efeitos na sociedade. E isso não é algo novo. Quando a gente olha, percorre a história da educação, nós veremos que no século XVIII e no século XIX já se tinha uma ideia a respeito disso. Maria Teresa, na Prússia,
vai ser uma das primeiras governantes que vai oferecer educação pública para preparar mão de obra para o desenvolvimento do Estado prussiano, né? É, nas colônias americanas, antes da independência dos Estados Unidos da América também, é, a educação era dada para que todos pudessem ler a Bíblia, né? Incluindo as mulheres, isso é algo que de início não era contemplado. E esses benefícios são percebidos também a ponto de, quando o direito de voto se expande entre os homens, das mulheres vai ser um pouco mais tarde, mas na Europa, especialmente na França, e depois também nos Estados Unidos, o que vai se perceber é que a escola pública se amplia para receber também as meninas, embora o currículo seja diferenciado, há uma percepção clara, uma percepção que a educação da população trazia resultados importantes para o desenvolvimento, né? A Argentina vai também nessa linha no século XIX, no início do século XX, a Argentina tem praticamente todas as crianças alfabetizadas, e como todos nós sabemos, no caso brasileiro, essa evolução é bastante tardia. Nós só vamos incorporar as meninas efetivamente na educação no início do século XX, né? O Dom Pedro I, em 1827, vai proclamar, editar a legislação das escolas de primeiras letras, a Lei Geral de Educação das Primeiras Letras. Essa legislação ela designa que todas as províncias tenham escolas públicas, mas para as mulheres apenas nas grandes cidades e caso o presidente da província entenda necessário. Ainda não era obrigatório para as meninas, né? E para os meninos seria obrigatório as primeiras letras, né? Bom, essa é uma outra história. O ensino secundário só vai ser facultado para as mulheres no final do século XVIII, do século XIX, mas o gap de gênero na educação brasileira ele só vai ser zerado após a Constituição de 88, em 1990. Estou dizendo tudo isso porque a nossa educação, a disseminação da educação pública no Brasil é muito tardia em comparação com a América Latina, com a Argentina, com o Chile, em comparação com os países do hemisfério norte, e nós temos aí ainda mazelas que não foram de todo superadas, né? Isso vai ter um impacto também nos benefícios para a sociedade, embora seja muito claro, né, que a educação ela facilita a transmissão de cultura e valores entre as gerações, que contribui para o crescimento econômico e para o desenvolvimento social, é, que vai promover mais a inclusão, participação e justiça social, promover o respeito pelos direitos humanos e capacitar o indivíduo a transformar o seu ambiente e participar ativamente, né? Nós tivemos muitos ganhos após a Constituição de 88, mas ainda é um tema recorrente, né? Nós não demos conta ainda de garantir a inclusão de todos com qualidade. Vocês estão vendo direitinho a transmissão dos slides? Não tá havendo problemas, né? Estamos vendo Bem, sim, professor. com relação às normas internacionais e a respeito do que eu vinha falando, dos benefícios individuais e dos benefícios sociais, esses benefícios eles estão contemplados direto ou indiretamente em todas essas normas, né? A Declaração Universal ela tem um aspecto muito peculiar e muito particular. Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque no preâmbulo da Declaração Universal
disse que essa declaração, com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade se esforce por meio do ensino e da educação. Vejam só a importância que é conferida ao ensino e à educação na Declaração Universal para promover os direitos e as liberdades ali previstas. Quer dizer, no momento em que o preâmbulo da Declaração Universal atribui esse objetivo ao ensino e à educação, para o reconhecimento dos direitos fundamentais, direitos humanos que estão todos ali enunciados, isso já confere, como eu disse a vocês, ao direito à educação uma natureza diferenciada de todos os demais direitos. Isso é algo extremamente expressivo, né? Após a Declaração Universal, vai ser nos anos 1960, com a Declaração contra a Discriminação na Educação, que esse direito passa a ser mais detalhado no plano internacional, tentando se garantir o acesso de todos à educação, independentemente da cultura, da religião, de discriminações quaisquer que sejam, que pudessem impedir o acesso e a permanência na educação. Essa declaração é de 1960 e ela vai ser seguida pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no qual, no famoso PIDESC, o artigo 13 vai entrar mais a fundo no que consiste o direito à educação e o que deve ser garantido. Nos anos 70, a CEDAW, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, vai insistir na presença feminina no ensino, especialmente nos estados islâmicos, onde o acesso ainda era bastante precário. Nos anos 80, a Convenção dos Direitos das Crianças, e nos anos 2000, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Existem muito mais tratados e convenções, um total de 23 até o momento, mas, como eu disse a vocês, eu ia pensar apenas aspectos mais importantes. E por que eu trago aqui esses? Porque, como vocês vão perceber que é comum dos direitos humanos, há uma previsão genérica, né, na Declaração Universal, que depois vai se especificando cada vez mais, contra a discriminação, depois a abordagem como direito econômico, social e cultural, entram os direitos da mulher, os direitos das crianças e o direito das pessoas com deficiência. Então, o direito à educação, nessa concepção, ele vai cada vez mais se especificando. E nós, o Brasil, ele é signatário de todos esses tratados, com exceção da Declaração Universal, que não tem esse tratamento, mas todos os demais, o Brasil é signatário, sendo que a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, como vocês sabem, foi recepcionada de acordo com o rito das emendas constitucionais, né? Mas esse é um aspecto importante, da previsão genérica para a previsão mais específica ao longo do tempo. Bom, no âmbito da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas dedicado à educação, entre outros objetivos, há outras convenções específicas. A Convenção contra a Discriminação é da Unesco, e nós vamos ver aqui também, novamente, essa especificação ao longo do tempo, né? Em 1990, a Declaração de Jontien vai falar da educação para todos, indiscriminadamente, com as suas diferenças. A Declaração Mundial sobre o Ensino Superior no século XXI, que é de 98, também vai estabelecer
aspectos a serem observados pelos estados na oferta do ensino superior. O marco da ação de Dakar, ele vai especificar um pouco mais a educação para todos, e, finalmente, a Declaração de Incheon de 2015 vai estabelecer aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030, sendo que o ODS número 4, como vocês sabem, é dedicado à educação, né? Eu vou voltar aqui no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, para fazer uma referência maior aqui ao artigo 13. Os Estados-parte no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação, né? Isso significa, como eu disse desde o início, né, que a educação é uma obrigação do Estado, é direito da pessoa, é dever do Estado. Então, aqui as Nações Unidas, junto com todos os seus Estados-membros, vai dar os objetivos da educação, que nós já falamos, e tanto do ponto de vista individual, como eu já demonstrei antes no slide anterior, quanto do ponto de vista social e nacional, para capacitar as pessoas a participar de uma sociedade livre e retomar aquele objetivo expresso no preâmbulo da Declaração Universal, que é favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Estão aí os deveres do Estado, de acordo com o pacto, né? Não estabelecer qualquer tipo de discriminação no sistema educacional, garantir a educação primária universal, gratuita e obrigatória, disponibilizar o acesso gratuito ao ensino secundário, o acesso gratuito à educação superior. Esse é um aspecto, se na educação básica, a educação é universal, gratuita e compulsória, o tratamento da educação superior é diferenciado, a educação fundamental para aqueles que não receberam total ou parcialmente a educação primária. Enfim, no nosso ordenamento jurídico, todos esses aspectos estão contemplados, né? Algo que geralmente suscita polêmica é o direito dos pais o direito dos pais de educarem seus filhos de acordo com as suas convicções religiosas e morais, né? É algo que nós resolvemos aqui entre nós, especialmente após a manifestação do Supremo Tribunal Federal, e hoje nós temos educação religiosa na escola pública, no horário regular de aula, sob a orientação das famílias, né? Liberdade dos indivíduos de organizarem escolas privadas, garantia de qualidade, ambientes de aprendizagem seguros e livres de violência. E eu sempre penso no Rio de Janeiro, como é que isso é garantido de forma tão precária, né? Alocação de recursos adequados, liberdade acadêmica, definição e conteúdo do currículo escolar, sistemas educacionais transparentes e responsáveis. Essas são as obrigações internacionais às quais nós aderimos desde os anos 60, embora o Brasil só tenha feito a ratificação do pacto nos anos 90, durante o período militar, isso ficou sem ser incorporado ao nosso direito, mas hoje já plenamente resolvido, né? Deixa eu passar aqui para frente. E a ODS 4, que é assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas, o que vai se desdobrar numa série de outros tópicos, né?
Vejam que isso é o típico direito na educação, é garantir acesso de qualidade. O dever do Estado não se esgota absolutamente com a vaga educacional, mas ele deve ser acompanhado de uma série de aspectos que garantam educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Queria trazer aqui para vocês, a respeito das normas internacionais, uma publicação da Unesco que está disponível no site da Unesco e que é muito detalhada a respeito desses elementos que eu mencionei aqui para vocês rapidamente. Vai passar por decisões tanto do Conselho Econômico e Social, como as normativas da Unesco, as diretrizes da Unesco e assim por diante, né? Onde há uma abordagem bastante ampla de todos esses aspectos. E vocês devem ter acompanhado que os Estados Unidos se retirou novamente da Unesco, né? Isso é um problema, porque todos esses órgãos, como vocês também sabem, são mantidos com pagamentos dos Estados-membros. E os Estados Unidos era no governo Biden foi um grande, ele voltou para esses órgãos multilaterais e o governo Trump agora a questão de um mês se retirou novamente. Há uma série de questões políticas aí. Antes do governo Biden, os Estados Unidos havia se retirado porque a Unesco reconhece a Palestina como Estado. E os Estados Unidos, então, já tinha parado de pagar, mas voltou, a Unesco retomou as suas atividades em várias áreas, mas agora, de novo, ameaçada em virtude do não pagamento. O Brasil também demorou para pagar, mas, para dizer a verdade para vocês, eu nem sei se acertou as contas lá. Está aqui a publicação. Mas esse pagamento é sempre problemático. Bem, dei essa visão ampla aí para vocês e retomando o que eu considero importante aqui é todo o tratamento que foi dado pelas normas internacionais à educação como direito humano, a sua especialização ao longo do tempo, a diferenciação entre educação e direitos na educação, a visão da educação como bem público, e tudo isso informa as nossas normas educacionais, elas, sem dúvida nenhuma, elas estão informadas por toda essa visão da educação como direito humano no âmbito internacional, né? Do ponto de vista da nossa legislação, repetindo, que segue toda essa orientação que é dada no âmbito internacional, existe a previsão da Constituição Federal, iniciada lá no artigo 205, que vai prever o direito à educação e na sua especificidade, mas já como direito social, o direito à educação está lá previsto a partir do artigo 6º na nossa Constituição. Novamente, é preciso que se diga que o direito à educação na Constituição Federal de 1988 é o direito social que mereceu o maior número de previsões. E ora emprega-se a palavra educação, ora se emprega a palavra ensino, mas o direito à educação vai estar previsto em mais de 30 artigos. De longe, o artigo que vai merecer o maior número de previsões, né? E não por outras razões, né? Porque o direito à educação, não há quem não entenda a sua importância, né? Mas ele vai, e, portanto, estar presente em mais de 30 artigos e depois também, de forma mais específica, no Estatuto da Criança e do Adolescente,
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Plano Nacional de Educação, que no momento ainda está sendo discutido, pelo PL 2614, e na legislação educacional dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? Do ponto de vista constitucional, quando a gente lê o artigo 205, fica logo muito claro que a educação é dever do Estado, que não vai se esgotar no oferecimento e no financiamento desse direito à educação, né? Pelo contrário, o Estado deve promover todos os meios necessários para que o direito esteja disponível a todos, seja acessível, adequado às necessidades sociais e adaptado às necessidades dos indivíduos. Além disso, né, como os direitos humanos exigem leis que assegurem os direitos e tornem possível expor as suas violações e remediá-las e preveni-las, cabe ao Estado legislar sobre a matéria, inclusive no que diz respeito aos instrumentos de acesso à justiça, decidindo também acerca dos pleitos que lhes são apresentados, né? E a legislação brasileira dispõe de normas já enunciadas aqui que têm permitido proteger e exigir a garantia do direito, né? E aqui a gente deve fazer a especial referência no que diz respeito ao ensino fundamental, a ação prevista no artigo 5º da LDB e ao papel do Ministério Público, né? E como direito social, o direito à educação ele vai abranger não só a garantia e a promoção, tais como o direito à organização e a procedimentos, a não eliminação de posições jurídicas, mas também a proibição de excesso e da proteção insuficiente, né? Expressando claramente um postulado de proteção. Então, o direito, na nossa legislação, o direito à educação é um direito público subjetivo, é um direito individual, um direito social, mas também um direito coletivo, quando a gente pensa no direito dos alunos, por exemplo, o direito dos alunos com deficiência, e mesmo um direito difuso por conta dos seus efeitos se espalharem, ainda que a gente não identifique exatamente os seus titulares, mas a sociedade brasileira, o povo brasileiro, desse ponto de vista, tem direito a uma juventude e que a infância tenha um acesso à educação de qualidade, né? Enfim, esse direito à educação, ele tem um regime jurídico extremamente complexo, porque ele, de um lado, a titularidade desse direito é do indivíduo, do ponto de vista da pessoa, mas ele também é um direito social, e a sua titularidade é da sociedade, e o Estado tem uma posição ambígua, porque, se de um lado ele tem o dever de oferecer educação, ele também é titular desse direito na medida em que ele se volta ao desenvolvimento nacional, ao desenvolvimento econômico, há uma expectativa da nação em relação aos indivíduos, há uma expectativa da sociedade em relação aos indivíduos. Portanto, repito, é um regime jurídico extremamente complexo, que se extrai diretamente da Constituição e vai ser especificado, do ponto de vista do Estado, em normas educacionais, que têm natureza administrativa, e nós sabemos, vocês em particular, que a legislação educacional é um cipoal. Nós temos normas federais, normas estaduais, normas municipais, num ambiente onde essas normas se multiplicam e que é preciso um conhecimento bastante amplo
para a compreensão do direito à educação no país. E é por isso que eu elegi aqui a temática do federalismo educacional para conversar aqui um pouco com vocês. Dada a nossa organização política federativa, os sistemas educacionais eles repetem essa organização. Também são organizados de forma federativa, uma organização descentralizada de encargos e políticas educacionais pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. No que diz respeito à educação básica, à educação universal, compulsória, gratuita, a matriz dessa organização é a seguinte: vai ser atribuído para cada ente federado a execução prioritária de um nível educacional, com atuação redistributiva e supletiva por parte do Estado, em regime de colaboração. E a Constituição, da onde se extrai tudo isso, vai determinar uma aplicação vinculada de recursos, cujo percentual também é estabelecido pela Constituição, com fundamento num percentual mínimo obrigatório para estados e municípios, de 25% da receita tributária e de 18% para a União. Pois bem, essa é a matriz. E quando eu apresento essa divisão para estrangeiros, especialmente na Unesco, por conta da Cátedra Unesco, todo mundo acha uma maravilha, que é racional, que ela é muito clara, atribui execução prioritária, a União com atuação redistributiva e supletiva, regime de colaboração, etc. Mas nós sabemos que, na prática, isso é extremamente complexo e especialmente porque a maior parte da legislação, da possibilidade legislativa, está concentrada na União. Mas vejamos aqui, eu acho que todos conhecem a organização e estrutura da educação básica brasileira e da educação superior. Eu não vou falar de educação superior, mas, sobretudo, da educação básica aqui em laranja claro, né? A gente tem lá a educação infantil, a educação obrigatória se iniciando aqui aos 4 anos, né, com a pré-escola, depois o ensino fundamental, o ensino médio, e a educação especial que vai permear todos esses níveis, a educação de jovens e adultos a partir dos 15 anos, ou a educação, no que diz respeito ao ensino médio, a partir dos 18 anos, e o ensino médio acoplado aqui à educação profissional. No slide seguinte, ele não está tão nítido, porque fui eu que fiz, então sempre tem um problema com esse design feito por mim, mas aqui vocês estão vendo a divisão conhecida de todos também, né? Cabe aos municípios a educação infantil, aos municípios, ao Estado, o Distrito Federal, em algum nível a União, o ensino fundamental, que é de 9 anos, total de 9 anos, dos 6 aos 14 anos de idade, e que se desdobre em anos iniciais e anos finais. E o ensino médio de 3 anos, de competência dos estados, Distrito Federal e da União, para jovens com idade de 15 a 17 anos. Primeira observação: a nossa educação compulsória, universal e gratuita, ela vai somar 12 anos, né? Considerando-se aí esse total desde da pré-escola, né? 12 anos, nós estamos junto com a maioria dos estados que compõem, que estão na OCDE,
nos Estados Unidos também são 12 anos, enfim, nós estamos na média internacional, atendendo a todos aqueles aspectos que eu mencionei a vocês de início, né? A educação superior poderá ser ofertada pelos municípios em circunstâncias muito específicas, eh, por estados e pela União. Não é um nível que tenha sido atribuído prioritariamente para a atuação de qualquer um dos entes federados, né? Aqui no Brasil, a nossa tradição, desde o Império, era a oferta do ensino superior pelo órgão, pelo ente central, né? E isso se mantém na nossa tradição, eh, com a ressalva de que vários estados mantêm também as suas universidades e dentro daquela margem de aplicação de recursos, né, se é possível oferecer, e os municípios que tinham instituições de ensino superior e cobravam matrículas antes da Constituição de 88 permaneceram com essa prerrogativa, né? Alguns municípios, excepcionalmente, quando comprovam a aplicação total na sua área de atuação prioritária, que é a pré-escola e o ensino fundamental, anos iniciais, a esses municípios tem sido facultada a possibilidade de oferta de ensino superior, mas é raro. Eu vejo aqui no Conselho Estadual de São Paulo, que eu participo, que muitos municípios ainda desavisadamente pretendem fazer a oferta de ensino superior cobrando matrícula, e é curioso que depois já de 1988 já se vão praticamente 40 anos e ainda há municípios que insistem nessa possibilidade. Essa semana mesmo nós examinamos um caso aqui de São Paulo, e justamente com abertura de curso de medicina. Enfim, isso é só um comentário prático, né? Mas aqui para destacar para vocês, né, que sabem muito bem disso, a obrigação dos municípios, dos estados e a atividade supletiva da União. Bom, o que compõe esses sistemas de ensino, né? No caso da União, as instituições federais, o ensino superior privado, numa exceção à regra federalista, por assim dizer, né, onde a jurisdição do ente federado é exercida plenamente com autonomia dentro do seu território. No nosso caso, o ensino superior privado está todo sob responsabilidade da União. Os estados ficam apenas com as instituições superiores financiadas pelos estados e, naquele caso excepcional, dos municípios, né? As instituições legislativas e normativas, no caso da União, Congresso Nacional, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação. Estados e Distrito Federal ficam com as instituições estaduais, o ensino fundamental e médio privados e todos os órgãos estaduais. As instituições legislativas são as assembleias, secretarias de educação, conselhos estaduais de educação. Em relação aos municípios, as instituições municipais, educação infantil privada, as câmaras municipais, Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, onde ele existe. E o Sistema Nacional, previsto no artigo 214 da Constituição, todos os sistemas em regime de colaboração e o Congresso Nacional. É uma quantidade enorme de órgãos legislativos, como nós estávamos já comentando, o que dá ensejo a esse cipoal normativo, embora a competência dos estados e dos municípios seja bastante reduzida. Bom, nós temos aí cerca de 5.600 sistemas de ensino, um sistema federal, 27 sistemas estaduais e o Distrito Federal, está aí a somatória. É uma quantidade bastante expressiva de sistemas de ensino, cada qual
com as suas especificidades, cada qual com as suas necessidades, cada qual com um modelo de gestão estabelecido autonomamente, né? Alguns municípios com capacidade de fazer frente às suas necessidades, outros nem tanto, com uma forte dependência federal ou estadual. Bom, qual é o problema do nosso federalismo educacional, né? A teoria federalista pressupõe o ideal da descentralização. Os entes federados com capacidade de fazer frente aos seus encargos e às suas competências com as rendas de que dispõem. Porém, no caso aqui dos municípios brasileiros, e eu tenho certeza que os senhores estão a par disso tudo, a maioria dos municípios brasileiros, a grande maioria, é de municípios pequenos, onde a gestão de recursos é bastante dificultada pela baixa arrecadação. Então, com uma forte dependência, repito, seja da União, seja dos estados. Mas, além disso, no nosso caso, em matéria legislativa, a nossa realidade é de uma fortíssima centralização em matéria educacional. A grande concentração de competências legislativas reside na União e não nos estados e municípios. De tal sorte, eu vou passar aqui rapidamente para o slide seguinte, depois eu volto aqui nesse. Em relação à educação básica, a nossa Constituição, em matéria de repartição de competências educacionais, ela tem essas características que eu estou aí exibindo para vocês. Se, por um lado, todos os entes federados têm competências materiais, oferta da educação fundamental, oferta do ensino médio, etc., sendo que todos os entes federados vão atuar naquele objetivo de alfabetizar todos, etc., as competências legislativas elas estão centralizadas no governo federal. A atuação estadual é residual e a atuação municipal ela se restringe ao interesse local. Portanto, não há correspondência entre a titularidade das competências legislativas e as competências de execução. A União legisla, estados e municípios executam. Apenas para a União é que há correspondência no que diz respeito à competência legislativa e competência de execução. E o modelo de cooperação previsto, mas ainda não detalhado, e a gente espera que o Sistema Nacional de Educação seja o locus para discussão dessa colaboração, ela pretende mitigar esse modelo federativo centralizado. Isso fica muito claro nas seguintes circunstâncias. Essa função redistributiva e supletiva federal, ela é ineficiente porque não dá conta. É impossível para o MEC dar conta absolutamente de todos os problemas educacionais, especialmente dos municípios onde a gestão e a tributação é deficitária. Nós não temos parâmetros ainda para atuar dentro de um regime de colaboração que seja efetivo. Grande parte dos municípios brasileiros, repito, tem incapacidade técnica e dificuldades fiscais, de tal sorte que a qualidade da educação, o acesso à educação, apresenta no território brasileiro condições muito distintas e uma permanente dependência da União
em que pese a instituição do Fundeb e os seus resultados, em que pese o fato de que os estados, especialmente da região Sudeste, têm uma possibilidade melhor de oferta, mas mesmo assim ainda muito diferenciada dentro dos seus territórios. Então, nós temos uma problemática grande no que diz respeito à qualidade do ensino, de capacidade e de possibilidade de recursos para fazer frente a esse desafio. Um outro desafio muito grande, e que não diz respeito diretamente ao Estado, mas indiretamente sim, é a formação de professores. A ausência de professores capacitados, seja porque a profissão docente se tornou uma profissão não atrativa, a despeito do piso salarial mínimo nacional, seja porque a formação desses professores é precária, com uma expansão muito grande de escolas, de faculdades, que não oferecem uma boa formação, seja porque a grande maioria das pessoas não faz mais a licenciatura, e muito menos licenciatura nas áreas de matemática, ciências, onde a gente tem um enorme déficit, seja porque, no geral, os jovens preferem fazer pedagogia para ter condições salariais melhores como diretor ou como coordenador de ensino. E assim, a gente tem uma carência muito grande de alfabetizadores, de professores de matemática, de professores de ciências, e com um desafio que significa pedir, muitas vezes, para um licenciado em geografia para ensinar matemática, um licenciado em história para ensinar física, tendo em vista a falta de professores. Outro problema grave para os estados e municípios é a contratação de precários ante a ausência de professores habilitados, né? Então, há uma realmente os desafios decorrem aí de uma série de questões que estados e municípios e União deveriam estar fazendo face conjuntamente, mas ainda não fazem frente, né? Aqui nesse quadro, eu tenho aí na segunda e na segunda coluna em particular, como é que essas competências privativas e concorrentes estão distribuídas, já mencionamos isso, e aonde o regime de colaboração incide, e onde as competências legislativas privativas e concorrentes, eh, isso é bastante técnico, né? Decorre exclusivamente ali das normas constitucionais, mas a gente vai ver essa concentração na União, que eu já havia mencionado para vocês, sendo que a sua função é redistributiva e supletiva, né? E não a competência de execução. O que eu vejo na minha atuação no Conselho Estadual de Educação é uma confusão muito grande no que seja normas de diretrizes e bases e o que sejam as normas gerais de competência da União. E qual é a importância disso? Porque os estados vão poder complementar as normas gerais, enquanto que nas diretrizes e bases os estados só podem legislar porque não está contemplado na norma de diretrizes e bases, né? E essa diferenciação, quando eu penso em normas gerais, eu sempre penso em leis brasileiras que vão estabelecer algo que poderá, repito, ser especificado do ponto de vista dos estados e municípios, né? Algo que tem dado bastante feito, causado bastante controvérsia é a regulamentação do ensino à distância, que foi feito pela União por via de um decreto. Ora, decreto não é lei,
Portanto, a competência dos estados, nesse caso, a meu ver, é plena, porque ainda não há uma legislação, lei do Congresso, regulamentando o ensino à distância. Mas vocês não imaginam a discussão que isso causa, porque como vem, as pessoas dizem, o MEC decidiu, mas o MEC não decide tudo para os estados. Os estados têm competência para legislar até que saia uma lei nacional ou haja diretrizes de oferta para o ensino à distância, o que é diferente, poderão decidir, mas isso é algo que é bastante técnico do ponto de vista jurídico e causa muita celeuma, né? Como se tudo que vem do MEC se aplica indistintamente para estados e municípios. E não, nós temos que analisar caso a caso se a norma é geral, se é lei, ou se a norma é de diretrizes e bases. E da mesma forma em relação à legislação que é feita no Congresso Nacional, mas que pode se destinar exclusivamente ao sistema federal, não alcançando estados e municípios, o que também muitas vezes é um desafio e exige análise detalhada, e caso a caso. E tudo isso devido a essa centralização das competências legislativas na União. E, como eu disse a vocês, o regime de colaboração ele surge para mitigar essa centralização, sendo que a nossa Constituição vai determinar que sejam definidas formas de colaboração de forma, vejam que não é para tudo, é para assegurar a universalização do acesso, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. A colaboração ela está restrita dessa maneira. E o padrão mínimo de qualidade é uma expressão que foi incorporada à Constituição mais recentemente, vai considerar condições adequadas de oferta, vai ter como referência o custo aluno-qualidade pactuado em regime de colaboração, na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição, ou seja, norma geral. E nós tampouco ainda temos clareza a respeito do que signifique esse regime de colaboração. Alguma coisa nós já podemos inferir a partir da Constituição Federal. Primeiro, tem que haver regime de colaboração entre os sistemas de ensino e, em relação a isso, todos os entes federados devem participar. Esse regime de colaboração pressupõe uma ação integrada que vai levar em conta como fatores a área de atuação prioritária de cada ente federado, mais a atuação redistributiva e supletiva da União, para proporcionar meios de acesso à educação. É o que está no artigo 23, inciso 5º, né? Mas também tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento regional em âmbito nacional, quer dizer, desenvolvimento e bem-estar em cada região, buscando esse equilíbrio em âmbito nacional. A norma de cooperação também deverá fazer frente a esse aspecto, né? E, finalmente, o Plano Nacional de Educação, legislação a qual é atribuída a obrigação de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, de novo, tendo em vista as seguintes ações: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção urbanística, estabelecimento da meta de aplicação de recursos de educação como proporção do produto interno bruto. Estão aí todas as obrigações já discriminadas na Constituição. Mas o fato é que até agora o nosso Congresso não avançou nesse tema, enquanto avança em outros de interesse próprio,
como nós temos visto aí nos últimos dias, né? Seja em relação a foro privilegiado, seja em relação a recebimento de emendas, mas a meta da qualidade de ensino fica relegada a segundo plano, né? A despeito da bancada da educação. Bom, as ações integradas de parte da União prestação de assistência técnica e financeira para os estados para garantir aqueles objetivos sobre os quais eu já falei anteriormente, né? Portanto, não é qualquer colaboração, é uma colaboração com objetivos específicos. É uma colaboração que vai envolver todos os sistemas de ensino. A União não tem alteradas as suas competências, mas deve assegurar equalização. Essa pactuação federativa, ela tem que garantir condições adequadas de ensino, tendo por referência o custo aluno e o CAC, né? Eu diria a vocês que nós estamos aí com um federalismo cooperativo sendo ensaiado, mas que efetivamente nós não temos ainda esse federalismo cooperativo de forma mais precisa, mais clara, né? De maneira que nessa discussão sobre federalismo educacional, quando a gente debate federalismo educacional, a gente tem que pensar, não é a oposição da centralização à descentralização mitigada pela colaboração. A gente tem que pensar qual descentralização, para o que a descentralização, quanto de descentralização para estados e municípios, como e para quais objetivos. E essa é uma discussão importante que não tem, repito, avançado. É preciso pensar o que vai ser decidido nesse sentido para que efetivamente a gente possa falar de direitos à educação e direitos na educação de forma equitativa, de forma universal, de forma a atender os objetivos e direitos garantidos nas normas internacionais e na Constituição Federal. E com isso eu encerro aqui quase uma hora falando sem parar, devo ter cansado vocês, mas como eu disse, é algo bastante amplo, mas que me pareceu importante trazer aqui para vocês. E eu utilizei dois textos que eu, desde já, posso deixar à disposição de vocês, depois enviando para os organizadores, e agradeço muitíssimo a atenção e peço desculpas antecipadamente se cansei vocês com tanto falatório. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Nina, que riqueza! Nossa, quanta informação! Foi riquíssimo. É muito importante assim, nós entendermos, né, todo o arcabouço jurídico de normas nacionais e internacionais do direito à educação, o contexto disso tudo, o histórico, até para a gente compreender melhor a nossa realidade, né? Então, essa informação que a senhora trouxe de que o Brasil implementou esse direito à educação para todos de forma tardia, mesmo em comparação aos países da América Latina, nossos vizinhos aqui, né? Então, isso nos faz compreender melhor por que a gente enfrenta tantas dificuldades na real implementação desse direito, né? Porque é um direito novo, muito recente, né? E que a gente ainda precisa passar por esse processo para que ele seja realmente implementado na prática. Dá licença, a E, doutora Vanessa tem toda a claro, razão, porque é só a partir da Constituição de 88 que, de fato, a gente tem uma universalização e igualdade entre homens e mulheres. Realmente, desse ponto de vista, da universalização e da gratuidade, é muito recente. exatamente. A senhora tinha
dito para a gente fazer um intervalinho antes das perguntas, Isso, né? Sim, isso. a gente pode fazer um intervalo, então, gente, 5 minutos, e aí a gente volta para as discussões, para o debate, para algo mais interativo. São 11h25, então a gente retorna 11h30, e aí a gente deixa aí uns 15, 20 minutinhos para as perguntas e para as discussões, tá certo? Obrigada.
Estamos então de volta, professora Nina, agradeço novamente a sua exposição. Foi muito interessante todo esse arcabouço jurídico apresentado, que fundamenta o direito e os desafios que foram também mostrados, das falhas do sistema, né? Tanto a forma É, como ele foi concebido e também na prática, né? A sua atuação de cada um desses entes comparativos, desses entes federativos na prática, né? A senhora apresentou alguns desafios, né, em relação à implementação do direito à educação, né, a função redistributiva e supletiva federal ineficiente, incapacidade técnica e financeira dos municípios e dependência, né, da União, carência de professores, um regime de colaboração confuso, que muitas vezes a gente não sabe, é, né, quem seria o ente prioritário ali para é. aquela atuação, e aí fica sem saber, né, quem é que deveria se posicionar, União, Estados ou município, é, a necessidade de se criar um sistema nacional de educação, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta, mas já tem uma aqui no chat, e depois o pessoal pode levantar a mão para a gente passar a palavra, que é diante desses desafios todos, né? O que a senhora, assim, diante de todos os seus estudos e da prática no Conselho Estadual de Educação, né? O que a senhora sugere assim de propostas, né, que poderiam trazer soluções, vamos dizer, para essas dificuldades que são atualmente enfrentadas? Olha, são as dificuldades, é, elas são internas e externas à escola, né? A formação de professores é importantíssima do ponto de vista, quando a gente pensa a escola internamente. As licenciaturas são fundamentais, o cuidado dos conselhos estaduais de educação, na normatização dessas licenciaturas, no que eles dizem respeito, né? Eu vejo aqui no Conselho Estadual, onde estão as universidades estaduais paulistas, né, a USP incluída, o cuidado que algumas conselheiras em particular, que conhecem muito o tema, têm com a autorização dessas licenciaturas, etc. Então, um ponto importantíssimo é a qualidade da formação dos professores. Em segundo lugar, é, sem professor bom, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? Outra coisa que já se sabe, e vocês, eu acredito que sabem disso, é a forma como os diretores são escolhidos. Isso também do ponto de vista interno à escola. Quando o diretor é apontado politicamente, nem sempre você vai ter o melhor diretor lá. As formas que não constituem apontamento por vias políticas, em geral, têm se mostrado melhores, seja por escolha da comunidade, seja por concurso, têm sido formas melhores. Agora, do ponto de vista do que é externo à escola, o Todos pela Educação tem feito um trabalho grande junto a municípios, junto a estados, estabelecendo metas e formas de serem alcançados. A respeito disso, vocês podem até entrar no site do Todos pela Educação, tem lá uma mandala grande, é, mas eu vou dizer para vocês, basicamente é um grande treinamento dos servidores, estimular a competência técnica, quer seja nos municípios, quer seja nos estados, de tal forma que mude o padrão de gestão, né, da coisa pública. Agora, os problemas são muito grandes. Quando a gente considera aqui em São Paulo, o estado de São Paulo, houve um decréscimo, um pequeno decréscimo na população, mas são 5 milhões de alunos, né? São 400 mil funcionários,
mais de 1.200 escolas, quer dizer, não é trivial tocar um sistema desse, né? Não é trivial. De forma que não é apenas a questão do recurso financeiro, mas, sobretudo, o treinamento de pessoal, né? Essa questão do federalismo fiscal, como eu enfatizei aí, o problema é a dependência, né, do governo federal, o que muitas vezes não estimula o desenvolvimento de competências e capacidades locais, né? E eu imagino que vocês todos, como membros do Ministério Público, estão atentos aí a essa oferta e à oferta regular de transporte, alimentos, todas aquelas obrigações, né, que estão de parte do Estado e assim por diante. O gigantismo é um problema, né? E a descentralização visa exatamente fazer com que os problemas locais sejam abordados pelo ente local e assim sucessivamente. Mas a situação dos municípios é sempre bastante precária. Agora o Fundeb está melhor, né? Porque dá mais a quem precisa mais, né? Tem uma distribuição mais equitativa e não simplesmente igualitária, né? Mas há medidas internas e externas, e tem que haver uma política definida e eleição de prioridades por parte dos governantes. Mas solução mágica não há, né? É investimento, investimento, investimento. E atenção de pais, a participação da comunidade e assim por diante. Não sei se a resposta ainda fica vaga, mas não tem bala de prata, né? Não, certamente, né? Os desafios são de todas as sortes, então, as medidas que precisam ser implementadas também, né, são em várias frentes, né? Internas e externas, como a senhora me colocou. Temos uma pergunta aqui da doutora Maria Bernadette, que eu vou ler. Eu sou Maria Bernadette, promotora em Goiânia, na área da educação, com relação ao último tópico, centralização e descentralização. Gostaria de saber da professora se, em sua opinião, se a questão ficasse melhor somente a cargo de estados e municípios, e considerando a diversidade do nosso país, poderiam ser obtidos melhores resultados na educação. Ou melhor, se um plano nacional de educação é factível de implantação em todo o país. Olha, a gente já sabe que o país é continental. Ele tem diferenças regionais importantes e diferenças de desenvolvimento econômico importantes também entre as regiões. Não dá para aplicar tudo igualmente, tem que considerar, por exemplo, na região amazônica, os alunos vão para a escola de barco, que é muito diferente de uma cidade pequena do interior, que as crianças vão a pé e estão perto, com a escola perto de casa. Eu penso, doutora Bernadette, que a norma federal, por exemplo, a lei de diretrizes e bases, que vai lá estabelecer alguns estándares mínimos, seria importante, mas sem dúvida nenhuma ampliar a competência dos estados para que não fique apenas na regulação administrativa das carreiras docentes, mas que possa atuar de forma mais efetiva. Nos Estados Unidos, também isso é sabido, os estados é que tem, ó, educação é matéria dos estados, e cada estado tem a sua legislação. É bom e não é. Há estados que fazem mais diferenças, por exemplo, o Texas é um estado que estabelece algumas discriminações. Agora, recentemente, isso aparece de novo nos distritos eleitorais, enfim. E o governo federal, ele atua mediante programas. Então, ele financia alguns programas, mas ele não tem gerência. Então, quando o Trump diz que encerrou a Secretaria de Educação, que corresponderia ao nosso ministério, não é a mesma coisa que fechar o MEC, porque essa secretaria ela não interfere na questão dos estados.
Mas o que os colegas americanos dizem, né, quando a gente apresenta mais detalhes da educação no Brasil, é que na região do Rio Mississippi, por exemplo, a educação apresenta problemas muito semelhantes aos nossos. A qualidade não é a mesma, o acesso é mais dificultoso, os estados não se empenham. E aí faria muita falta a função supletiva e redistributiva federal, que não existe. Então, acho que quando eu concordo inteiramente com a senhora, pensar descentralização e centralização, tem que ter em mente o que a gente quer frente às necessidades que a gente enfrenta. Os estados poderem atuar um pouco mais objetivamente, eu não vejo que seria problemático, não. Pelo contrário, poderia ajudar, inclusive em matéria de colaboração. Obrigada. Doutora Maria Bernadette, se a senhora quiser abrir a palavra, pode falar. Pois não, Eu Eu, até gostaria de ouvir, na sua prática como promotora da educação, o que seria essencial, do seu ponto de vista, né, quando a gente fala disso. sim, eu agradeço a sua resposta, gostei muito, porque, de fato, a gente verifica esse trabalho, por exemplo, o Plano Nacional de Educação venceu agora em 2024, foi prorrogado, reuniões e reuniões em Brasília para se tratar desse Plano Nacional. Eu tive a oportunidade de já dar uma lida, uma estudada em todo esse projeto que está lá em andamento, e a gente verifica que as realidades, em que pese lá nós temos contemplados, que agora vamos ter um estudo para população quilombola, para população indígena, mas é aquilo que você falou, que diante do nosso tamanho, da continentalidade do nosso país, não tem como um plano nacional, na minha opinião, um plano nacional que é muito, é gasto muito, é feito muito para implantar um plano nacional para que todo o país siga. Como você disse, ao meu ver, deveriam ser diretrizes básicas e uma abertura maior para que estados e municípios pudessem aplicar. Como eu sou promotora em Goiânia, a nossa realidade é uma realidade urbana, né? E nós É, estamos, uma realidade urbana e tudo, mas a gente vive no estado, claro, conhecemos claro. situações de interior, de situações de comunidades ribeirinhas. é, Às vezes você se desloca para uma fazenda, para uma chácara, para uma cidade do interior, você vê que a realidade é outra, tanto no que se refere, há pouco nós tivemos aí, no que se refere ao transporte escolar, no que se refere à alimentação. Então, É, assim, como aqui é um centro urbano, a gente vive aquela realidade de centro urbano, né, nessas condições. Mas é, eu quero crer que se o município e o estado tivessem maior autonomia, porque o que é, acontece é que hoje a nossa educação, principalmente, eles ficam amarrados na verba do Fundeb. É só a verba do é, Fundeb. É só a verba do Fundeb. O é o município mini, é o máximo, né? A verba do Fundeb é o máximo só a aplicado. verba do Fundeb, o município joga lá X de aplicação, e quando você vai atrás, o município não aplicou nada, não É, aplica nada. Então, é uma é, questão assim que você fica é, patinando, né? é, Nessa tentativa de que o município faça a aplicação devida da parte dele, mas não. O é, nosso ensino, infelizmente, ele segue o que o Fundeb, é a verba do Fundeb. Se não tiver a é, verba do é. Fundeb, e isso eu acho prejudicial. Que se não Claro, fosse assim, se não fosse assim, se essa obrigação estipulada na Constituição, esse regime de colaboração, se fosse diferente, se não fosse esse valor desse Fundeb, os municípios não fazem da parte deles, porque ficam só esperando essa verba, só atuam dentro do que essa verba do Fundeb manda para eles, o Estado e os municípios e tudo. Então, assim, eu quero crer que
Essa questão da verba do Fundeb, ela atrapalha bastante uma cobrança diretamente que o município deveria fazer, o município e o Estado deveria fazer. Essa é a minha opinião, pelo que a gente tem vivenciado aqui. Mas É, eu agradeço as suas palavras e a orientação com relação a essa questão da descentralização aí, que eu acho importante. Isso. É, é um momento de discutir, né? Enquanto está se. E fazer o Sistema Nacional de Educação é complicado. Vai ser o foro de discussão, mas a Doido? representação dos. Bem, gente. Está dando para ouvir? tá Tá? sim, professora. Eu estou ouvindo. Tinha alguém com o microfone aberto, mas já foi fechado. Pode Tá. continuar. Mas temos que estar atentos aí nesse o projeto de lei do plano, o projeto de lei do Sistema Nacional, porque a representação dos estados e municípios pode ficar diminuída, enfim, tem muita coisa aí para ser pensado. O problema fiscal nos municípios é grave também, sabe? Que às vezes eu dou para os meus alunos o seguinte desafio, o exercício, né? Eles têm que se imaginar na Secretaria de Planejamento de um município e usar um X de recursos, sendo que as verbas estão vinculadas para a educação, para a saúde, e eles não podem mexer naquilo, porque aquilo tem que ser usado. Eles ficam doidos quando começa a querer dar conta do desafio que é fazer o orçamento render, mas isso não justifica não pôr nada e ficar só com o Fundeb, né? É. Tá certo. O doutor Oscar, que é do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o ICMS educacional. Olha, eu acho que eu vou deixar o doutor Oscar sem resposta, porque eu nesse momento, eu não arriscaria nada. Esse é um assunto ainda em desenvolvimento, que a gente tem poucas informações, mas a gente pode programar uma outra. Os meus colegas tributaristas têm se debruçado sobre isso, mas eu não, por enquanto, não arriscaria nada. Eu só espero que os estados e os municípios tenham garantido as suas verbas, que especialmente o estado, né? Porque o ICMS acabando, temos aí um grande problema a ser enfrentado. Pois é, professora. Esse ano os municípios já estão recebendo o ICMS educacional, né? E então é mais um recurso, mais uma verba que precisa ser também fiscalizada essa aplicação, né? Eu me recordo que há 2 anos atrás eu fui também ler a lei estadual de Goiás que implementou o ICMS educacional e ela tem um anexo que é um algoritmo do cálculo, aquilo ali é surreal. Sim, é de uma complexidade incrível. E então, assim, até para saber se isso está sendo pago corretamente, se os municípios estão recebendo é, a cota correta, porque isso também é variável, né? Isso aí vai ser aí, mas acho que uma especialização para a gente entender e conseguir Não exercer essa não é trivial, fiscalização. não. Não é fácil isso. Mas A única coisa que a gente sabe é que o Ceará conseguiu mudar a educação por conta de um estímulo financeiro para os municípios que alfabetizavam, né? E o caso de Sobral é paradigmático, mas fora isso, o resto é tudo complexo. tem razão. O doutor Salomão levantou a mão, é promotor lá em Recife. Doutor Salomão? Será que ele levantou a mão? Bom, Oi, deixa levantei, eu... desculpa. Eu estava Ah, com a dificuldade de achar aqui a câmerazinha, mas eu encontrei. Bom dia, professora. Já quase boa tarde, bom dia a todos os colegas que estão acompanhando. Eu teria, na verdade, uma dúvida que seria, queria ouvir a visão da senhora sobre esse tema, embora seja, em princípio, um tema até interno, mas é importante ver a visão acadêmica sobre essa questão, que é a seguinte: a questão da educação superior, no que se refere à fiscalização das universidades particulares.
A gente tem um enunciado do CNMP, se eu não me engano é o enunciado 21, que ele limita a atuação do Ministério Público Federal a somente algumas hipóteses. Se eu não me engano, é credenciamento, expedição do diploma e questão envolvendo mandado de segurança. A minha questão é a seguinte: como a senhora bem explicou, as universidades elas fazem parte do sistema federal de ensino, né? Sejam elas as universidades públicas como as particulares. Não, E o que é que só as públicas federais. as As públicas federais, públicas certo? estaduais e Estaduais, municipais, não. o município, perfeito, perfeito. Obrigado pela correção. Aí, o que é que acontece na prática, né, da gente que atua na educação? Eu sou promotor aqui no estado de Pernambuco. As universidades particulares, elas têm algumas questões que, ao meu ver, não são meramente questões de consumo, porque o enunciado do CNMP ele dá a entender que, se for uma questão referente ao contrato de consumo, a atribuição seria do Ministério Público do Estado. Vou dar um exemplo típico: a educação especial, né, numa perspectiva inclusiva. Hoje a gente teve um aumento muito grande dos alunos na educação especial, né, principalmente no âmbito do ensino fundamental, mas esses alunos estão chegando na universidade. E aí surge uma questão, por exemplo, ele está precisando de um apoio. Ele vai recorrer a quem? Imagine que a universidade ela não entregou esse apoio, né? Um apoio inclusivo, que é um direito dele, o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante isso, né? E outras legislações mais. E ele vai recorrer a quem? Muitas vezes ele vai no Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal diz: não é atribuição nossa. Veja, eu tenho dúvidas sobre isso, se não é realmente. Mas, à luz desse enunciado, nós aqui estamos fazendo, a gente está atuando, né, no âmbito das universidades particulares. Mas eu sei que não é um tema que a senhora lide muito, mas, assim, numa visão rápida, a senhora teria, para quem está de fora da academia, o que é que a senhora pensa sobre esse tema? Olha, eu nunca havia pensado desse ponto de vista que o doutor Salomão traz, quer dizer, uma divisão de competências entre o Ministério Público Federal e o estadual em face de questões relativas a instituições privadas de ensino, né? Bom, a primeira coisa que eu diria é que, sendo a educação um bem público, independente de ser uma relação de consumo ou não, a educação tem essa qualidade, essa natureza jurídica de bem público que transcende a própria ideia do consumo. Então, é a primeira coisa, é além. Nesse sentido, existe um julgado do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Eros Grau, que já tem algum tempo, eu não vou lembrar o número agora do recurso, mas é onde o ministro Eros Grau discorre sobre a educação como bem público e não como serviço, simplesmente, seja público ou privado, e que dá esse embasamento que eu diria que independe se é o Ministério Público Federal ou se é o estadual, porque se trata de proteger um bem maior, independente da relação de consumo, né? Mas, então, quando você pergunta o que eu penso disso, é que a natureza jurídica da educação na Constituição, independentemente do nível de ensino, se é ensino, educação obrigatória ou não, que é o caso do ensino superior, ele está protegido como bem público e, portanto, a meu ver, em princípio, ambas instituições poderiam fazer essa defesa. Se Certo. procurar Eros Grau, educação como bem público, vai encontrar. Ele tira toda essa. Para ele é irrelevante ser uma atividade econômica, nesse ponto de vista do bem público, a proteção. Certo, professora, muito obrigada. Só fazendo uma correção aqui, o doutor Oscar é promotor do Rio Grande do Norte. É porque eu confundi ele com É, o doutor Oscar Bessa, que é do Mato Grosso do Sul. A doutora Elizabeth, que é promotora do Ministério Público do Ceará, ela disse, então, naquele contexto em que estávamos discutindo na pergunta anterior, de que a doutora Maria Bernadette certo. disse que somente o Fundeb, né, que os municípios aplicam, então não seria um problema
de uma fiscalização deficitária, já que os municípios não estão aplicando recursos próprios, né, e somente o É, Fundeb? É essa pergunta. E a última pergunta que eu vou ler, porque a gente já está com a hora extrapolada, é da doutora Bianca do Rio de Janeiro, que ela pergunta se a senhora possui algum levantamento sobre a utilização de processos de eleição para diretores em escolas municipais e estaduais do Brasil. não tenho esse levantamento, mas, doutora Bianca, eu acredito que, eventualmente, no site das secretarias de educação, poderia ser procurado isso, né? Imagino. Mas eu não tenho esse levantamento. De fato, a não aplicação dos 25% na educação configura é, um, um problema grave do ponto de vista legal, né? Onde esses recursos são de aplicação obrigatória, né? Não sei o que estão fazendo com o recurso, né? Mas asfaltar a rua e fazer quadra não pode, né? A rua da escola e a quadra. Mas parece de fato. Eu também não conheço essa realidade, né? Não sei os tribunais de conta que também deveriam estar pegando isso, né? Na prestação de contas. Sim, exatamente, né? Formalmente, os municípios acabam cumprindo até mais do que esses 25%. Então, quando a gente pega lá o relatório de execução orçamentária resumida, a gente vê que está lá 25, 28, 27%, 30%. Mas, na prática, o que está sendo considerado para dizer que aquilo ali é ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, aí é uma outra questão, né? É, Que é, realmente fica bem, assim, se não tiver uma denúncia, alguma notícia específica de alguma irregularidade, é praticamente impossível nós fiscalizarmos todos os gastos, né, de todos os municípios na educação. Mas é muito importante é importante a gente ressaltar, né, essa atuação do Ministério Público de aplicação do mínimo, né, de 25% dos municípios, da renda corrente líquida. Claro que nesses 25% entra a maior parte do é, Fundeb mesmo, né, é, é, os recursos federais, mas realmente tem é, uma parte própria ali que deve sair das contas próprias municipais. é, é. Então, a gente já vai dar meio-dia. Eu gostaria de agradecer novamente, professora Nina. Foi assim um prazer, né, ouvir a senhora e entender melhor, né, todo esse fundamento do direito que a gente defende na prática. Muitas vezes a gente não tem nem tempo, né, e nem condições de ir atrás, de buscar, e a senhora trouxe isso tudo muito assim, de uma forma bem didática, né, bem concreta e com muita clareza, com muita objetividade. Então, e nos trouxe também todas essas reflexões. Agradeço muitíssimo e vamos enviar o certificado, né, de participação da senhora como professora desse curso, assim que acabar essa transmissão. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todas as outras pessoas que estão aqui nos acompanhando até agora. Essa foi a primeira aula, né, do módulo fundamental. A gente realmente precisa entender os fundamentos do direito e depois a gente vai passar. Tem mais alguns videoaulas sobre o Sistema Nacional de Educação, modalidades da educação básica, e aí depois a gente vai passar para esse módulo técnico operacional e, por último, o módulo prático, né, nessa evolução para a gente conseguir trazer na prática tudo isso que está previsto aí nas normas. Muito obrigada. Vanessa, eu gostaria só de fazer uma observação que na bibliografia relativa ao direito à educação, notem que ele é de 2013 e que a legislação se alterou um pouco. Então, os fundamentos estão todos lá, mas observar que já houve alguma mudança na legislação, tá certo? Tá ótimo. E a gente vai Tá. disponibilizar a sua apresentação e esses dois textos também que a senhora Sim, mencionou lá na eu vou pedir plataforma para enviar ainda hoje, da tá Exup. bom? Então, tá certo. Muito Muito obrigada. obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, até a Bom fim de próxima. dia para todos e obrigada mais uma vez. Um Tchau, prazer. tchau. Tchau, tchau.